Junta de Santa Bárbara cria Banco Solidário de Ajudas Técnicas. Carnaval 2024 tem balanço positivo. Há um novo podcast de histórias para crianças. E a última história é contada de dentro do Algar do Carvão. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. Sejam bem-vindos às notícias no Rádio Clube de Angra. A Junta de Freguesia de Santa Bárbara, no concelho de Angra, acaba de criar e já está em pleno funcionamento um banco solidário de ajudas técnicas. Pretende-se com isso dar resposta a famílias vulneráveis no contexto social e, neste caso, com o objetivo específico de apoiar pessoas com dificuldades com mobilidade. Resulta este projeto da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de uma candidatura aprovada no âmbito dos apoios disponibilizados pela GRATER, a Associação de Desenvolvimento Regional das Ilhas Terceira e Graciosa, que disponibiliza então um conjunto vasto de ajudas técnicas a quem mais precisar. Mas, segundo Paulo Fagundes, presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Angra do Heroísmo, não se trata apenas de uma ajuda ou de ajudas para os barbarenses. Podem também servir outras famílias de outras comunidades da Terceira. É composto, salvo erro, por 10 camas articuladas, 10 cadeiras de rodas, 10 andarilhos, 10 cadeiras sanitárias, tem 10 colchões também nas respectivas camas, e 10 canadianas, ou seja, foram conjuntos de 10. Isto representa um investimento de cerca de 15 mil euros, ou seja, cada conjunto custa mais ou menos em média 1.500 euros. E como é que este projeto surgiu? Este projeto surgiu sensivelmente há 2 anos e meio, na altura ainda antes das eleições autárquicas, portanto antes das eleições da Junta, na altura estávamos aqui a fazer a lista. Houve 2 casos que nós deparamos em que as pessoas eram cuidadoras ou tinham familiares que estavam em situação vulnerável e que havia algum tipo de equipamento que era lacuna, ou seja, que estava em falta e que não existia. E ao não existir, isto são alguns dos equipamentos são bastante dispendiosos, e ao não existir acabava por haver aqui um déficit naquilo que era a resposta, neste caso da freguesia, para as necessidades das pessoas. Felizmente, depois já no arranque do mandato da Junta, a GRATER abriu um dos eixos para o financiamento onde esse projeto se encaixava. A Junta fez os procedimentos que tinha que fazer, principalmente quem anda nas instituições e quem anda no terreno conhece, apesar da Junta também ter a sinalização de alguns casos, conhece e pode vir aqui a conhecer alguém que precisa. E a ideia é precisamente esta. Isto era muito bom se não fosse usado, porque era sinal que toda a gente estava bem e precisava. Mas infelizmente não é isso que acontece. E a ideia aqui é mesmo pôr isto, dar uso a este equipamento, porque ele foi adquirido efetivamente para esse fim. Entram aqui a parte das instituições da freguesia, porque dentro de cada instituição vocês conhecem casos, certamente que serão potenciais beneficiários desses equipamentos, como eu já vos disse, e a Segurança Social, nós vamos fazer questão de nos articular bastante, porque efetivamente isto é um projeto que é destinado primeiramente e mais exclusivo para a freguesia de Santa Bárbara, para aqueles que são nossos, mas efetivamente nós tivemos aqui uma cota de reserva para algum caso noutra freguesia do concelho ou até mesmo da ilha. Também faz parte da nossa missão colaborar uns com os outros e não há de ser por aí que deixemos de ajudar. Paulo Fagundes, presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, no concelho de Angra, a anunciar o arranque e o funcionamento já de um novo serviço que a Junta de Freguesia barbarense está então a prestar, um banco solidário de ajudas técnicas. Estão conhecidos os dados de 2023. Ano fechou com os Açores a manterem uma taxa de desemprego superior à taxa nacional, 6,9% nos Açores, 6,6% a taxa de desemprego no cúmputo do país, dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística. Na comparação homóloga, ou seja, com o último trimestre de 2022, a maior subida do desemprego que se registou em Portugal foi também nos Açores, mais 1,4 pontos percentuais do que no último trimestre de 2022. A taxa de desemprego entre os jovens, ou seja, entre os 16 e os 24 anos, foi estimada esta no contexto do país em quase 24%,
23,9%, para ser mais preciso, valor superior em 3,6 pontos percentuais ao do trimestre anterior e em 4,0 pontos percentuais ao último trimestre de 2022. O presidente do Comitê das Regiões da Europa, Vasco Cordeiro, reuniu-se em Bruxelas esta manhã com o Comissário Europeu da Agricultura, com quem abordou as preocupações crescentes dos agricultores, que têm vindo a ser preocupações essas expressas em toda a União Europeia, no que respeita às pressões sobre os rendimentos do trabalho agrícola, à rentabilidade e à regulamentação do setor no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. Na reforma da política agrícola comum, o Comitê das Regiões alertou o Comissário da Agricultura para a necessidade de resolver os desequilíbrios que existem, considerando que 80% dos pagamentos diretos são canalizados para uma pequena parte de beneficiários europeus, criando assim uma grande distorção entre as grandes e as pequenas explorações agrícolas da Europa, disse Vasco Cordeiro. A distribuição também é desequilibrada do ponto de vista territorial, acrescentou o presidente do Comitê das Regiões da Europa. Vasco Cordeiro apelou igualmente ao Comissário Polaco da Agricultura para que a luta contra as práticas comerciais desleais seja intensificada e apelou também para uma melhor proteção da posição dos agricultores e da distribuição dos rendimentos ao longo da cadeia de abastecimento. Na reunião que manteve esta manhã em Bruxelas, Vasco Cordeiro abordou ainda a necessidade de uma atenção particular do Comissário da Agricultura para a situação do setor agrícola nos Açores, face aos impactos que o aumento dos custos de produção tem vindo a provocar junto dos agricultores da região. O reforço do financiamento comunitário ao nível do POSEI, o aumento, nomeadamente para as regiões ultraperiféricas, do limite máximo de apoio ao abrigo do Regulamento de Mínimos para a Agricultura e a necessária adaptação à realidade destas regiões na aplicação de regras de execução do pacote 50 for 55 e da Diretiva de Emissões Industriais foram também alguns dos aspectos defendidos por Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões da Europa, junto do Comissário para a Agricultura, numa reunião acontecida esta manhã em Bruxelas. Está no fim, já estamos na Quaresma, o Carnaval fechou portas na passada terça-feira, madrugada já de quarta. Carnaval da Terceira que está bem vivo, já chama turistas à ilha e conta com cada vez mais participação popular, seja em cima dos palcos, seja em baixo nas plateias. Assim, em 2024, os balanços são positivos e as certezas são imensas, nomeadamente de que a tradição do Carnaval não está em causa nem em perigo. Diogo Andrade. A opinião é de Álamo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, após mais um carnaval repleto de danças de pandeiro, danças de espada, bailinhos e comédias nestas manifestações que intercalam música e teatro com e sem rima e com ou sem crítica social. Aquilo que os números mostram é que a adesão é cada vez maior, ainda bem que assim é, e também é de notar a presença, quer nos salões, quer em cima do palco, de muita gente nova. Esta é uma tradição que está solidamente implantada também nas gerações mais novas, portanto não há dúvida de que o Carnaval tem todas as condições para se manter. Aliás, é uma das coisas que nós devemos evitar e que é esta coisa de considerar que tudo o que é património é que é para proteger, tudo o que é para proteger é para não mudar, tudo o que é para mudar é porque vai acabar. Ora, não é assim, o Carnaval é uma tradição viva e em constante mutação. Os bailinhos e as danças, enfim, o Carnaval de hoje é diferente do Carnaval de há 10 anos e é muito, muito diferente do Carnaval de há 40 ou de há 50 anos atrás. Portanto, nós estamos a assistir a uma adequação do Carnaval àquilo que são os tempos e isso é sinal de que o Carnaval está vivo e está atuante e é assim que ele tem que estar. O autarca destacou também o bom uso da aplicação criada para o efeito, apesar de alguma desorganização. Neste ano a aplicação funcionou melhor, foi devidamente alimentada, pelo menos permite-nos ter uma ideia da distribuição dos grupos por diversos salões, só que não tem aquele efeito de organização que poderia ter, embora tenha algum efeito de organização. Mas a verdade é que continuamos a ter salas com períodos de espera excessivos e obviamente isso é um desincentivo para o público. Precisamos de melhorar, de facto, esta organização do Carnaval no sentido de tentarmos, claro que não é obrigar toda a gente a ir a todo o lado, nem nada no género, mas pelo menos dar algum grau de previsão para que o público não fique demasiado tempo sentado numa cadeira à espera, sem saber à espera do quê, não é? O Carnaval da Ilha Terceira contou com 3 danças de espada, 6 danças de pandeiro, uma dança em jeito de comédia, 5 comédias,
um monólogo que fez equipa com um bailinho e 40 bailinhos. Estiveram à disposição do público e dos intervenientes 35 salões. O Teatro Angrense em Angra do Heroísmo foi o palco que recebeu mais grupos, foram 46 no total. Diogo Andrade com as expectativas e os balanços do Carnaval de 2024. Ele chama-se Francisco, ela, a sua esposa, chama-se Sara. São criadores de um podcast intitulado Só Mais Uma História, um novo podcast de histórias infantis. Disponível desde o final de 2023, este novo podcast especificamente direcionado para crianças é agora notícia, pelo menos por cá, porque a última história que tem para contar passou-se no interior da gruta do Algar do Carvão, bem no coração da Ilha Terceira. É a história de uma menina chamada Rita que descobre algo muito misterioso dentro do Algar do Carvão. Olá a todos, bom dia! Ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou a Sara e este é o teu podcast de histórias preferido, Só Mais Uma História. Querem ir dentro de um vulcão? Então preparem-se! A história de hoje chama-se Aventura no Algar do Carvão. Uma história dividida em 2 episódios, escrita, realizada e produzida pelo Francisco e contada por mim, Sara. Espero que gostem! O sapo falou, a princesa sorriu. Um rei que perdeu toda a sua glória. Só mais uma história. Sonho que fica na tua memória. Só mais uma história. Só mais uma história. Bom dia, senhores passageiros. São 17 horas e 47 minutos. Estamos neste momento a iniciar a descida para a Ilha Terceira. Espero que tenham tido um voo agradável. Pedimos que apertem os cintos de segurança e que ponham nos bancos direitos. Estamos quase a aterrar. Vamos dentro do vulcão. Um vulcão de verdade. Sim, estamos quase. Mas agora aperta o cinto de segurança porque o comandante do avião pediu. Eu sei, pai. Não é a primeira vez que eu ando de avião. A Rita e a sua família decidiram ir passar um fim de semana aos Açores. Mais precisamente à Ilha Terceira. Uma das 9 ilhas. Os Açores têm 9 ilhas que ficam bem no meio do Oceano Atlântico. São Miguel, Santa Maria, Terceiro, Faial, Pico, São Jorge. Como já perceberam, a Rita sabe tudo sobre os Açores. Na verdade, a Rita gosta de aprender sobre todas as coisas. É uma menina muito curiosa e está sempre a fazer perguntas. O que tem o Miguel, mamã? O Miguel era o irmãozinho ainda bebê da Rita. Tinha apenas 1 ano. Por que ele está a chorar? Acho que ele acordou com o barulho que o avião está a fazer. Deve ter ficado assustado. Já vai passar. Como é que sabes? Ele ainda não fala. Tens razão. O Miguel ainda não fala como nós. Mas ele comunica de outras formas. Só temos que estar atentos. Como assim? Explica, mãe. Por exemplo, o Miguel já comeu há um tempo atrás. Por isso eu sei que ele não tem fome. Esteve a dormir durante 2 horas. Por isso eu sei que ele não tem sono. Ele acordou de repente com o barulho do avião. Por isso eu acho que ele se deve ter assustado. Como vê, já parou de chorar e está calminho. Ah, já percebi. Temos que estar atentos. Observar. Estar atentos. Observar. Estar atentos. Observar. A Rita estar continuou atentos. a matutar naquilo que a mãe lhe tinha acabado de dizer. Quando chegaram à Ilha Terceira, foram logo para o hotel descansar, pois já era tarde. Do hotel podiam ver e ouvir o Oceano Atlântico.
A Rita e o Miguel adormeceram rapidamente ao som das ondas que batiam nas rochas. É hoje! Vamos dentro do vulcão! A Rita tinha esperado tanto tempo por aquele momento ir dentro do vulcão no Algar do Carvão, bem no centro da Ilha Terceira. Vamos descer mais de 100 metros dentro da terra. São quase 400 escadas. Só existem 3 vulcões no mundo onde se pode fazer isto. E este está aqui mesmo em Portugal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sim, 7... mas antes vamos comer um bom pequeno almoço para termos forças para fazer isso tudo. A Rita comeu 2 croissants, um com fiambre e outro com queijo, e bebeu 2 copos de leite. Depois foram apanhar o autocarro que os iria levar até o Algar do Carvão. Miguel está a chorar, mãe. Espera. Vou tentar perceber o que ele quer. Observar. Estar atenta. A Rita aproximou-se da mãe, que estava com o Miguel a colo. Acabamos de acordar, por isso ele não tem sono. Também já tomamos o pequeno almoço, por isso ele não tem fome. Chegou-se ainda mais perto para observar melhor. Será que ele tem a chupeta? Tem cocô! Boa, Ritinha! Conseguiste adivinhar? És uma verdadeira detetive! Não tem piada, mãe! Cheira muito mal! Toda a gente achou piada aquela situação. Toda a gente menos a Rita, claro. Finalmente! Algar do Carvão! Vamos embora! Sigam-me! Vamos antes seguir o guia, Rita. De certeza que vais aprender muitas coisas com ele. Super ideia, pai! Vamos seguir o guia! Estava um lindo dia de sol ao pé do Algar do Carvão. Para onde quer que se olhasse, estava tudo verde. É assim nos Açores, tudo muito verde. O guia do Algar do Carvão começou por dizer: Bom dia a todos! Eu chamo-me Sebastião e vou ser o vosso guia de hoje. Vamos agora entrar neste túnel que vai dar mesmo debaixo da boca do Algar. Na boca de quem? Como assim, Sr. Sebastião? Não é a boca de ninguém, menina. Rita, meu nome é Rita. Menina Rita, como eu estava a dizer, não é a boca de ninguém. É um buraco grande por onde há muito tempo atrás saiu a lava deste vulcão. Toda a gente ficou ansiosa por ver a tal boca do Algar. Começaram a andar pelo túnel até que chegaram ao que parecia ser o interior do vulcão. Uau! É incrível! As paredes estavam cobertas de plantas que se agarravam às paredes úmidas, por onde caíam gotas de água transparente. Lá embaixo havia túneis que a Rita ainda não conseguia perceber onde iam dar. E mesmo por cima da sua cabeça estava um grande buraco por onde entravam os raios de sol. A boca do Algar! Uau! Vamos agora começar a descer as escadas. Lá no fundo vão ter uma surpresa. Este vulcão tem mais ou menos 2000 anos. A primeira descida realizou-se a 26 de janeiro de 1893. Ao chegarem ao fim das escadas, viram finalmente a outra surpresa que o guia Sebastião tinha falado. Uma lagoa. Uma lagoa mesmo no fundo daquela cratera. Uau! Uma lagoa! Este sítio está a ficar cada vez mais mágico. Depois de contemplarem a lagoa, começaram todos de novo a subir as escadas. A Rita ficou para o último. Estava pasmada a olhar para aquelas paredes frias no fundo da cratera. Vamos, Rita, anda. Sim, estou a ir. E começou lentamente a subir as escadas ao encontro do grupo que continuava a ouvir atentamente o guia Sebastião. De repente, ao ouvir um pequeno barulho, a Rita virou-se para trás e pareceu-lhe ver na parede uma pedra que se mexeu. Oh, não é possível. Desceu outra vez as escadas com cuidado e dirigiu-se para a tal pedra. Aproximou-se dela e observou. Mas a pedra não se mexia. Talvez tenha visto mal.
pôs a mão na pedra e tentou empurrá-la com toda a força, quando de repente a pedra se desviou e um buraco se abriu na parede. A Rita caiu lá para dentro e começou a escorregar a toda a velocidade por um túnel que parecia não ter fim. Toda a gente olhou para trás, mas não viram nada. Os pais da Rita não a viram e pensaram que ela já estava mais à frente. Não se preocuparam muito. E a Rita? Bem, a Rita continuava a escorregar. A viagem naquele escorrega de pedra tinha finalmente chegado ao fim. A Rita tinha aterrado em algo que pareciam ser folhas secas e por causa disso não se tinha magoado. Estava numa caverna com pouca luz e com estalactites enormes que saíam do teto. Continuavam-se a ouvir gotas a cair pelas paredes abaixo. Mas o que é que aconteceu? Onde é que eu estou? Onde não deveria estar? No reino dos vulcanitos. Mas quem é que mexeu na pedra secreta durante uma visita de humanos à cratera? Mas quem é esse? O que é que és tu? Eu sou um vulcanito. Os vulcanitos são os guardiões desta ilha. Todos os dias percorremos estes túneis para ver se os vulcões estão adormecidos e se não há perigo de erupção. O vulcanito era um ser do tamanho de uma banana. A sua cabeça tinha forma de uma onda do mar e eram todos cor de laranja. Mas tu não devias estar aqui! És um humano! Mas há perigo de haver lava aqui? Não podes dizer essa palavra aqui! Passar-me, companheiros! Foi a humana que disse a palavra que começa por L. Essa é a palavra que usamos quando há perigo de erupção. Desculpa! Não sabia que não se podia usar a palavra lava! Demorou algum tempo até a Rita se habituar a não dizer a palavra bem, vocês sabem qual é. E agora como é que eu saio daqui, vulcanito? Não consigo voltar a subir. É super escorregadio. É possível sair daqui? Não sei. Nunca tivemos nenhum humano cá embaixo. Tenho que pensar. Enquanto o vulcanito pensava, um outro vulcanito disse: A única hipótese é sair pelo túnel das Pedras Douradas. É o único grande o suficiente para um humano passar. Mas não pode ser. Nesse túnel temos que passar pelo Super-Imone. Esta foi a primeira parte da história Aventura no Algar do Carvão, escrita, produzida e realizada pelo Francisco e contada por mim, Sara. E eu estou tão ansiosa para saber a segunda parte da história. Será que a Rita vai conseguir sair do túnel? Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até à próxima história. Só mais uma história. Um novo podcast de histórias infantis estreou no final de 2023, chama-se Só Mais Uma História. Este podcast está disponível em todas as plataformas digitais, Apple Podcasts, Spotify e YouTube. Podem também visitar o site e ouvir todos os episódios das histórias já contadas em www.somaisumahistoria.pt. Aqui ficou a primeira parte desta história, que resulta de uma viagem em família à terceira e que acaba por contar a história de Rita, a menina que descobriu algo muito misterioso dentro do Algar do Carvão. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia.
E só amanhã à tarde o tempo vai melhorar. Há condições de chuva que pode ser pontualmente forte, neblinas ou nevoeiros e ventos com rajadas até 70 km por hora que vão continuar a soprar no final desta tarde de quinta-feira, madrugada e manhã de sexta-feira. Vento do quadrante sul, fresco a muito fresco. Só amanhã à tarde o vento vai rodar para sudoeste e tornar-se moderado, baixando de intensidade. Há também alerta amarelo dos Serviços Meteorológicos e da Proteção Civil para ondulação, é verdade, chamada de atenção para o mar Cavado a Grosso, amanhã ainda ondas a oeste de 5 a 6 metros, durante a madrugada e início de manhã a ondulação vai diminuir para a tarde, estando o mar Cavado a Grosso com ondas a oeste na previsão a partir de 3 a 5 metros da tarde de amanhã. Para esta noite de madrugada ainda algum vento e também esta ondulação nas previsões dos técnicos da meteorologia. Principais notícias dos Açores atualizadas nesta quinta-feira. Eu sou Pedro Ferreira, despeço-me. Desejo-vos a continuação de um ótimo dia.